Capítulo 26, Firo. Na manhã seguinte, Rafalia e eu perdemos a hora por termos ficado acordados até tarde noite passada. Eu gemia com o livro de magia em uma mão. Eu estava preparando ervas medicinais em remédio, enquanto eu me preparava para levantar para sair e reganhar algum tempo por ter dormido demais. Está nascendo. Rafalia NT. Este é o primeiro capítulo que as falas estão marcadas no Bakatsuki em inglês. O Gu pelo visto começou a fazer isso, mas não ficou bacana. Aqui ele falava que foi o Naofumi, mas olha a próxima linha. Eu deixei o ovo em uma janela no quarto. Rafalia notou que o ovo, que eu comprei ontem, havia começado a trincar. Uma asa fofinha com penas podia ser vista espiando fora entre as rachaduras. Está tentando realmente duro se livrar da sua casca. Ok. Naofumi, eu estou interessado no que vai eclodir do ovo. Eu observei o ovo enquanto mais rachaduras apareciam. As rachaduras se espalharam barulhosamente com um som pequi-pequi. O rosto de um bebê demônio emergiu do ovo. Filhote. Ele pulou animadamente e colidiu com minha cara. Não foi nem um pouco doloroso, e o demônio parecia muito energético apesar de ter acabado de nascer. Apesar que eu não sei a raça, parecia que as condições físicas eram boas e iria crescer bem se fosse cuidado propriamente. Que tipo de demônio é esse? Essa coisa é da raça do pássaro Pekiu? Naofumi. Pekiu é um demônio que era muito similar com um condor que não podia voar alto por ser deformado. Eu observei o corpo do pintinho recém-nascido. O corpo parecia mais ágil que os balões e eu podia esperar ele atacar quando crescesse devido ao seu bico. Bem, eu não sou acostumada com demônios. Rafalia. Rafalia respondeu com o rosto embaraçado. Não tenho o que fazer. Devemos ir perguntar para alguns aldeões? Naofumi, porque era um demônio comprado, não devia ser perigoso trazer por aí. Se tivesse qualquer problema, ele iria obedecer meus comandos. Quando eu estendi minha mão para o pintinho demônio, ele subiu correndo minha mão, foi para meu ombro e pulou no topo da minha cabeça para se ajeitar. Filhote. Suri escorregando da minha cabeça para minhas bochechas. Isso é realmente bonitinho. Fufu, Naofumi-sama, ele deve pensar que você é o pai dele. Rafalia. Deve ser provavelmente por causa da cunhagem. Naofumi. Ele pode ter registrado com antecedência, porque quem moveu ele primeiro fui eu, então assumiu que eu sou seu pai. NT. Essa é a definição de cunhagem no sentido psicológico. Quando eu peguei as cascas do ovo, meu escudo reagiu. Ele pode me informar que tipo de demônio é se eu absorver um fragmento do ovo. Logo, eu deixei o escudo absorver um fragmento. Requerimentos para escudo de treinador de demônio foram liberados. Requerimentos para escudo de ovo de demônio foram liberados. Escudo de treinador de demônio. Habilidade liberada. Bônus de equipamento. Correção de crescimento de demônio, PNT. Caso não tenha ficado claro das outras vezes que apareceu, é P, pequeno, M. Édio e se aparecer será G, Rand. Escudo de ovo de demônio. Habilidade liberada. Bônus de equipamento, skill de cozinhar mais 2. Um escudo que eu não estava esperando apareceu. Eu vou mudar para o escudo de treinador de demônio do escudo do escravocrata 2 porque parecia mais conveniente. NT. Aqui mudaram o nome do escudo para, traduzindo, escudo do treinador de escravos 2, vou manter o que eu estava usando mesmo, só avisando. Você descobriu alguma coisa? Rafalia. Não, mas contudo apareceu um escudo que eu não estava esperando. Naofumi. Que tipo de demônio era este jovem pintinho? Esperançosamente os caras da vila vão saber. Eu pensei sobre onde upar hoje enquanto andava pela vila que estava no meio da reconstrução. Talvez nós podemos ir para a área pantanosa perto da parte oeste da vila? Eu também quero procurar por um inimigo adequado perto das montanhas no noroeste. Eu vi um aldeão que eu reconheci. Herói do escudo Sama. Aldeão. Bom dia. Naofumi e Rafalia. Aqui foi onde eu estava defendendo semana passada durante a onda, parecia que tinha vários rostos familiares aqui reconstruindo a vila. Bom dia. Aldeão. Ele curvou profundamente sua cabeça. Eu estava me sentindo um pouco embaraçado. Filhote. O pintinho na minha cabeça piou até que bem animado. Oia. Aldeão. O aldeão olhou para o pintinho na minha cabeça. Qual o problema? Naofumi. Eu apontei para o pintinho na minha cabeça. Eu comprei um ovo de um vendedor de demônios. Naofumi. Entendo. Aldeão. Contudo, eu não sei que demônio eu comprei.
Vocês sabem que tipo de demônio é esse? Naofumi. Os aldeões encararam intensamente pro pintinho. Vejamos. Você acha que esse é um filorial? Aldeão, NT. Capítulo 24 foi usado filorial, que se bobear é o jeito certo, mas filorial me agrada mais esteticamente. E? Os pássaros que puxam carroças? Naofumi. Parecia que eu fiz um pouco mais de dinheiro do que eu paguei. Bem, só se o que o aldeão me disse for verdade. Você pode ir checar com um rancho perto da periferia da vila. Aldeão. Então eu estou indo ver. Naofumi. Nós chegamos na casa do companheiro que estava administrando o rancho. O rancho parecia ter sido danificado durante a onda, metade dos demônios criados foram mortos. Resumindo, esse demônio é um filorial? Naofumi. O cara do rancho concordou enquanto eu perguntava. Vejamos. Isto é uma filorial fêmea. Cara do rancho. A jovem pintinha sentou parada enquanto o cara do rancho julgava ela. Essa cruza da espécie filoária filorial é boa, contudo, se não ter um carro para puxar ela ficará inquieta. Cara do rancho. Que tipo de criatura é essa? Naofumi. Tem alguma coisa errada? Cara do rancho. Não tem nada de estranho se você nasceu nesse mundo. Eu imagino se para esses pássaros os carros são tratados como seus ninhos que protegem seus ovos. Bem, pelo menos eu não perdi nenhum dinheiro. Naofumi. Isso não era ruim. Quando ela amadurecer, ela irá por pelo menos 200 moedas de prata. Até que um belo negócio por 100 pratas. Apesar que eu não sei quanto tempo e dinheiro serão necessários para ela amadurecer. Filhote. A jovem filorial piou na minha cabeça. O que essa companheira come? Naofumi. No começo algo mole como feijões fervidos. Depois que ela amadurecer, qualquer coisa está bom. Cara do rancho. Entendo, obrigado. Naofumi. Eu estava surpreso que eu podia me curvar e agradecer tão facilmente assim. Por ora eu devia procurar feijões fervidos dentro da vila. Bem, do que vamos chamar ela? Rafalia. Rafalia me perguntou enquanto mexia com a pintinha. Você vai dar um nome para um mascote que talvez seja vendido? Naofumi. Bem, você vai se apegar no momento que um nome é dado, e quando for a hora de vender, você não será capaz. Eu tenho que chamar isso de pintinha de filorial toda vez? Rafalia. Naofumi. Isso certamente é problemático. Então vamos chamar você Firo. Naofumi, NT, L e R tem o mesmo som no Japão, então ele basicamente tirou o real para nomear a coitada. Tão barato. Rafalia. Calada. Naofumi. Firo. A jovem pintinha piou animadamente quando entendeu que ela foi nomeada. Depois do café da manhã nós saímos para caçar com Firo. Onde nós devemos ir hoje? Rafalia. Firo. Vejamos, um lugar que possamos andar seguros. Naofumi. Ok. Rafalia. Rafalia era muito confiável. Lutas eram muito fáceis comparadas com antes. Firo estava piando alegremente na minha cabeça. Era barulhento, mas muito confortável. Quando a noite se aproximou eu notei alguns sons estranhos. Teve muitos encontros inesperados com demônios, mas eles foram facilmente derrotados. Era provavelmente graças às armas e armadura novinhas em folha. Eu podia derrotar inimigos vindo da frente. NT, isso tá muito estranho, não era para Naofumi derrotar nada sozinho. Os resultados de hoje eram: eu LVL 23, Rafalia LVL 27, Firo LVL 12. Apesar de eu dificilmente ter lutado, eu ganhei experiência o suficiente para um level, enquanto o level de Firo decolou. Isso era bom. Para jovens demi-humanos eu ouvi que o corpo crescia rapidamente enquanto upava, parecia que demônios eram assim também. Mas, eu imaginei. A aparência da Firo mudou consideravelmente. Antes, Firo era uma pequena pintinha que podia ser segurada com as duas mãos, mas agora ela era grande e crescida. Bem, sua figura parecia lembrar um bolinho ao vapor. NT, http, S912834731283473.onlineome.us, Taivanesecoquim, site, WP, content, uploads, 2012, 02, Steam, sublinhado, boom, sublinhado, 11.jpg. E suas penas cresceram mais claras, a cor mudou de rosa para rosa claro. Eu acariciei as asas lentamente por penas. Requerimento para escudo de treinador de demônio 2 foi liberado.
Escudo de treinador de demônio 2. Habilidade liberada. Bônus de equipamento. Correção de status de demônio P. Ainda, eu notei o crescimento de Firo quando eu nem notei o da Rafalia. Pio. Firo. Ela mudou seu piado e estava começando a andar sozinha cambaleando, porque ela era pesada. Guu. Tinha uma desagradável premonição vindo da Firo que estava constantemente piando. Apesar que eu comprei comida um pouco demais, parecia que a grama na beira da estrada já era um substituto adequado. O apetite dela era inacabável. Essa era a prova do crescimento rápido dela. Naofumi-sama Rafalia. Eu entendo. Demônios são incríveis. Naofumi, para crescer tanto em um só dia. Era só uma questão de tempo antes que ela pudesse ser montada. Apesar do corpo dela ser forte, era um pouco assustador que a mente dela seria imatura. Logo eu coloquei uma consideravelmente severa limitação. Eu voltei para o hotel e mostrei para o hoteleiro Firo e perguntei onde eu podia deixar ela. Logo após, nós fomos guiados para o estábulo do hotel e arranjamos a palha para ter um ninho. HM? A carne e osso da quimera foram colocados aqui. Naofumi. Parecia que esse lugar ainda não tinha sido corrompido, então os materiais iriam apodrecer mais lentamente. NT. Eu não lembro de ter falado que algum lugar estava corrompido, mas vocês ouviram o homem. Por ora eu estou esperando por isso amolecer, então será mais fácil de processar. Hoteleiro. Naofumi. Isso não era para comer. Isso deixa mais fácil de processar e lidar? Depois disso eu vou fazer carne seca e procurar por compradores. Eu ainda estou esperando ansioso para vender elas. Parece que alguns magos estão vindo. Aldeão. Isso é bom. Naofumi. Porque era uma quimera bem grande, parecia ter muito estoque dela. A carne provavelmente era o equivalente a 2 vacas. Era incomestível, mas ainda tinham muitos que queriam pesquisar ela. Esse seria um lugar para conseguir ela. Pio. Firo. Guu. Você ainda está com fome? Apesar de eu ter pego comida adicional na vila e ter alimentado ela, parecia que ainda não era o suficiente. Aonde tudo isso vai? Biki. Biki biki. Esse é o som de carne e ossos estralando? Você ainda está crescendo? Para crescer tanto em um dia, isso é bem inacreditável. Naofumi. O hoteleiro observava minha cara ansiosamente. Ela ainda está level 12. Naofumi. 12? Hoteleiro. O hoteleiro está surpreso com minha resposta. Eu acho que é necessário estar por volta do level 20 e precisa de alguns dias para crescer, mas como esperado do poder de um herói-sama. Hoteleiro. Tinha a possibilidade da correção de crescimento de demônio, P estar tendo influência. Mudava toda vez que eu checava os status dela. Que crescimento! Só que eu ainda não posso mandar ela para a batalha. Pio. Firo. Firo que estava crescendo rapidamente e saudavelmente piou. Depois que eu fiz carinho na Firo para confirmar que ela estava dormindo, eu voltei para Rafalia em meu quarto. Eu ia estudar as letras desse mundo depois disso. O problema é que tinham letras demais nessa linguagem. Obrigado por assistir, siga-nos nas redes sociais abaixo, e também estamos no Spotify também agora. Curte e compartilha com os amigos, nos ajude a crescer. Agradecemos você por nos acompanhar nessa mágica jornada. Até a próxima!